Muito bem, com exclusividade aqui no Jornal da Fã, hein? Exclusiva. Homem confundido por reconhecimento facial na Arena Batistão, no último sábado, durante a final do Campeonato Sergipano. Daqui a pouquinho você acompanha conosco aqui no Jornal da Fã. A Domingueira de ontem fez um apelo a Bolsonaro e o apelo foi atendido antes do previsto. Daqui a pouco você vai entender essa história. Se ainda não leu, acessa lá, fanf1.com.br. Programa Gol da Gente, com o final do Campeonato Sergipano. Como irá ficar o programa? Quais as expectativas para o restante do ano? Um balanço de como funcionou o Gol da Gente em instantes em uma entrevista aqui no programa. E ainda recebemos hoje a deputada federal Catarina Feitosa, aqui nos estúdios. Vamos conversar com Catarina com relação às últimas movimentações dos bastidores da política. O clima na Câmara dos Deputados na semana passada. O que levou Catarina a tomar a decisão pelos seus votos em instantes durante essa entrevista. Será que ela permanece ou não como pré-candidata a prefeita de Aracaju? Em instantes nós vamos saber. Mais uma vez, o meu bom dia ao João Antônio e ao doutor João Gabriel. Bom dia, Narciso. Consegue nos ouvir nesse momento? Perfeito, perfeitamente agora. Bom dia. Vamos começar, doutor João Gabriel. O que aconteceu, ou melhor, o João Antônio, né? O que aconteceu lá no sábado? Como é que você foi abordado? Inicialmente, aí, quando acabou o primeiro tempo, eu assisti o jogo no primeiro tempo, mais ou menos ali no setor 30, não lembro exatamente o setor, mas foi mais ou menos no setor 30, ali mais ou menos do lado esquerdo do telão. Eu assisti nas escadas, porque eu não tinha mais lugar ali para sentar. E aí, quando acabou o primeiro tempo, o pessoal começou a descer para comprar cerveja, alguma comida, e esvaziou alguns lugares, inclusive o lugar que eu sentei, que foi ali do lado mesmo, na primeira cadeira, perto da escada. E aí, eu estava lá mexendo no celular, acho que em 5 minutos, os policiais subiram, e aí eu estava com o pé em cima da escada da passagem e o pé em cima da cadeira da frente. E aí os policiais vieram e aí eu dei a passagem porque eu achei que eles iam passar pelo corredor. E aí quando eu vi que eles viraram para mim, aí eu dei a passagem como se eles fossem virar pelas cadeiras mesmo. Porque eu achei que não seria comigo. E aí o primeiro vez já botou a mão assim na minha mão e falou para eu colaborar, não reagir, que eu ia descer com eles. Aí tá bom, aí eu tava com o celular na mão, pedi para guardar. Primeiramente ele autorizou eu guardar, só que aí depois eu me enganchei um pouquinho, ele bota a mão para trás e a gente vai descer. Aí eu com a mão para trás desci, fui descendo, todo mundo me olhando ali, tinha 5 policiais me acompanhando, todo mundo me olhando, aí descendo bem devagarzinho, o pessoal dando passagem, olhando para mim, eu totalmente constrangido, tentando olhar para baixo o tempo todo, porque eu não sabia como reagir. Andando ainda antes de sair da arquibancada, o policial que estava me acompanhando sem querer pisou no meu pé, pisou no meu chinelo, e aí soltou o cabo do meu chinelo lá e aí ele ficou no chão. Quando eu fiz o movimento de que ia pegar o chinelo no chão, aí ele apertou assim meu punho e aí ele falou que não era para fazer nenhum movimento mais brusco, mais agressivo, e aí eu continuei andando e fiquei com um pé com chinelo, outro pé sem chinelo. E aí foi quando eu desci ali pela escada da arquibancada dando acesso ao campo. E aí quando chegou no campo ele virou para mim e perguntou como é seu nome. Aí eu falei João Antônio. E aí quando eu falei João Antônio, eu já percebi que talvez não fosse o que ele está procurando. E aí ele começou, fique tranquilo. Aí eu falei, quando ele falou fique tranquilo, eu virei para ele, se não for João Antônio a pessoa que você está procurando, eu estou tranquilo. Aí ele, a gente vai provar, quando a gente chegar lá a gente vai provar. E aí a gente andou mais alguns metros, uma mulher que estava da polícia também gritou, perguntou, como é o nome dele? Aí ele gritou, João Antônio. É o João Antônio? Aí ele disse que o nome dele é João Antônio. E aí a gente passou ali pelas entradas da ambulância, foi ali por trás, e aí a gente estava caminhando para uma salinha e ele falou, quando você chegar na sala, você vai sentar e vai botar a mão no seu joelho. Aí eu certo. A gente foi e abriu a porta
do lugar que ele disse que ia me colocar, e aí estava cheio. Aí a gente foi para outro lugar, era meio que uma delegaciazinha, um espaçozinho que só tinha policial. E aí a gente foi para uma espécie de auditório. Quando chegou na frente do auditório, aí ele disse, ó, você vai colocar a mão na parede ali, eu vou fazer uma revista em você. E aí botei a mão na parede, abri as pernas, assim, e ele começou a me apalpar tudo, lá dos pés à cabeça, me apalpou todo. Fez uma revista total em mim, chegou no meu bolso, botou a mão no meu bolso, e aí tinha a chave do meu carro. Ele perguntou o que é isso, eu perguntei, aí eu falei, a chave do meu carro. Aí ele pegou, botou a mão no meu bolso e arrancou assim a chave do meu bolso. Aí olhou assim, e aí depois que ele viu, tá bom, a gente vai entrar e você vai colocar a mão no seu joelho, certo? Aí certo. Tinha alguns policiais lá dentro, ele pediu licença para os policiais que ia ocorrer algum procedimento lá. E aí eu sentei e botei a mão no joelho. E aí, nessa que eu botei a mão no joelho, aí ele virou para mim e falou, a última vez que você vai ter chance de falar a verdade. Como é seu nome? Aí eu, João Antônio. Aí ele, porque você foi reconhecido no sistema do drone lá, facial. Se você supostamente for realmente quem você está falando, você foi reconhecido por um sistema de reconhecimento facial pelo drone, e esse drone raramente erra. Falou coisas assim. E aí eu falei, ó, tô com uma identidade aqui. Aí ele pede sua carteira. Aí eu peguei, puxei a carteira e dei a mão dele. Aí quando eu dei a mão dele, eu vou abrir na sua frente. Pegou, tirou minha identidade, e quando ele estava puxando minha identidade, já falei, João Antônio Trindade Bastos, meu nome completo. E aí quando ele olhou, aí ele viu que realmente era meu nome, e aí depois, aí já perguntou meu ano de nascimento. Quando ele perguntou meu ano de nascimento, eu já falei, 6/7/2000, que é minha data de nascimento. Perfeito. E aí o cara do lado perguntou qual é o seu endereço. Eu falei o nome completo, o lugar completo, rua, condomínio, bloco, apartamento, tudo completo. Estava dando sempre mais informação do que ele precisava, porque eu estava agoniado, querendo sair o mais rápido dali possível. E aí eu disse a ele que eu estava com uma carteira digital no celular. Peguei, abri a carteira digital, mostrei ele que realmente batia os dados com da identidade. E aí depois que ele viu que batia os dados, o cara do lado, ele perguntou, peguei e puxou alguma coisa no sistema. Nessa que ele puxou no sistema e perguntou para confirmar meu nome de novo, o nome da minha mãe, falei o nome completo da minha mãe. E aí eu perguntei, você quer que eu fale meu CPF? Ele fala aí seu CPF. Aí eu falei completo meu CPF, e aí foi quando eles realmente viram que não era a pessoa que eles estavam procurando. E a partir daí foi quando eles começaram a mudar, falar, tentar conversar comigo para meio que tentar me tranquilizar de alguma forma, tentar meio que amenizar o que já tinha acontecido. Eu já estava assim, tremendo, chorei lá na hora, porque eu nunca tinha passado por uma abordagem policial desse tipo, nunca pisei numa delegacia. Me perguntaram várias vezes, inclusive, os policiais, se eu já tinha ido passagem pela polícia. Eu falei que nunca tinha ido na polícia. O máximo que tinha ido na polícia foi para resgatar meu celular quando eu fui assaltado, voltando da UFES, quando eu estudava na UFES ainda. Enfim, aí depois disso tudo, uma mulher veio da polícia também, pediu desculpa, disse que era uma abordagem padrão, um procedimento padrão da polícia, e que precisava fazer isso porque, enfim, que pegavam criminosos. Deu um exemplo de um cara que foi preso nesse mesmo dia, na torcida do Sergipe também. Enfim, aí depois me liberaram. Estarrecedor todo esse relato. Em algum momento, João, pelo detalhe como você conta, eu quero lhe agradecer, inclusive, por tão detalhado relato, mas eu pergunto, em algum momento, fisicamente, você foi agredido além dessa violência psicológica que você sofreu? Cara, eu lembro que enquanto eles estavam me levando, eu lembro que o cara que estava me levando assim, ele apertou bem meu pulso, meu punho. Apertou assim, eu até senti dor, mas aí eu preferi também não estar falando nada, porque aí eu fiquei com medo de estar falando e eles interpretarem como uma reação e piorar ainda mais a minha situação. E também na hora da revista, eles pegaram assim, foram bem incisivos na hora de estar pegando assim na minha perna, assim, entre minhas pernas, assim, no meu
no calcanhar também, que eu estava assim, de bermuda, e mesmo assim eles foram no calcanhar, apertaram no calcanhar para ver se tinham alguma coisa. Enfim, o contato físico que eu tive assim foi mais desse tipo. Doutor João Gabriel, nós estamos diante de que tipos de possíveis crimes praticados pelo Estado contra o João Antônio? Muito bom dia. Bom dia, Narciso. A gente agradece inicialmente o espaço, até para conseguir demonstrar e esclarecer essa situação, porque as imagens do João vêm sendo encaminhadas pelas redes sociais de uma forma avassaladora, em diversos grupos já foram recebidos, e com relação a delitos ou não, Narciso, isso vai ser verificado pela autoridade competente. Mas, de pronto, a gente já verifica um verdadeiro abuso de autoridade que foi realizado. E por que, Narciso? Ele só teve a oportunidade de mostrar quem ele verdadeiramente é depois dele ter sido abordado na torcida, enquanto estava na arquibancada, ser conduzido pelo meio da torcida de uma forma completamente irresponsável, até porque ele foi sendo conduzido, demonstrado a toda a torcida, os vídeos, as imagens, que inclusive vão ser anexados aos processos, eles realmente evidenciam que toda a torcida fica observando. Então é uma situação de constrangimento absurdo. Não havia nenhum tipo de justa causa para essa abordagem e esse conduzimento. Da mesma forma, Narciso, não havia nenhum tipo de justa causa para que ele sofresse uma abordagem pessoal, que para quem nos acompanha é o famoso baculejo, até porque o procedimento, quando todos entram no estádio Lorival Batista, é ter uma revista com detector de metais, inclusive o policial responsável por fazer a revista verifica bolso, se tiver algum tipo de dúvida, pede para que o torcedor retire, para realmente o torcedor ele conseguir ficar resguardado e ele conseguir acompanhar aquilo em segurança. Então não havia nenhum tipo de justificativa para ele sofrer essa abordagem pessoal quando da sua condução. Então, nesse momento, a gente verifica, sim, a presença de um abuso de autoridade. E aqui, Narciso, a gente esclarece de uma forma muito precisa. Imagine se ele não tivesse com o documento, imagine se ele não tivesse a possibilidade de comprovar que ele verdadeiramente é naquele momento. E ele só teve a possibilidade de fazer isso depois que ele foi conduzido e ele sofreu todo esse constrangimento. Há uma observação que me deixa muito intrigado, assim. O reconhecimento facial identificou aquele cidadão, aquela cidadã. Nós não estamos em uma festa, digamos assim, para termos a argumentação de que no meio do público, no meio de uma agitação, não era possível fazer uma abordagem prévia daquela pessoa para que ela não passasse pelo constrangimento público. Nós estamos falando de um estádio onde as pessoas estão ali numa situação de tranquilidade, no intervalo de um jogo. Qual é a dificuldade que a polícia teria para chegar até o João Antônio e, antes de fazê-lo descer e de fazê-lo passar por essa vergonha, identificar se ele é ou não aquela pessoa que foi identificada pelo sistema? É simples. Um contato de rádio com a central, uma pergunta: quem é que você está procurando? Estou procurando Diego Rios. Aí João mostra lá a carteira e não é Diego Rios que está aqui. Quem está aqui é o João. Esse cidadão que você está procurando aí pelo sistema não é esse cidadão que nós estamos abordando aqui. O cidadão fica lá no canto dele, não passa por esse vexame, por essa situação. Lamentável, lamentável. Veja, a tecnologia ajuda pra caramba. É um avanço que tem tido em Sergipe, nos traz a segurança de estarmos em espaços públicos todos monitorados e que, de repente, aqueles que têm dívida com a justiça sejam levados para os seus devidos espaços, para cumprirem os seus crimes. Agora, você, cidadão comum, se coloca no lugar da pessoa. E aí, meu amigo, não tem como a gente não relembrar, né? Estou diante de um jovem negro. Imaginem vocês os olhares daquele estádio. Ele já saiu dali condenado. Já saiu de lá condenado. Todas as pessoas aplaudindo inicialmente a justiça, a polícia, porque estava levando um criminoso ali para baixo. E, na verdade, se tratava de um homem trabalhador que estava ali pensando que ia curtir um jogo de futebol e sai dali com toda essa marca negativa, né?
Porque mais do que o achincalhamento público, a exposição da imagem, é a marca que ele leva dentro dele com isso que aconteceu. É a marca que fica dentro do cidadão. João, minha solidariedade, nós estamos tentando ouvir a SSP sobre isso. Doutor João, foi feito algum tipo de boletim de ocorrência? Vocês fizeram alguma oficialização dessa reclamação? Teremos processo judicial? Quais serão os próximos passos? Todas as medidas, Narciso, tanto administrativas quanto judiciais, elas serão tomadas. Ainda não se tem nenhum tipo de processo judicial. O João entrou em contato conosco logo depois que aconteceu toda essa situação, começou a nos enviar todas essas provas que realmente demonstram o que aconteceu e todas as medidas serão tomadas a partir de agora. E eu faço um adendo, Narciso, peço até a licença, porque no jogo, inclusive, ele estava com o irmão. E todas as pessoas que verificaram o irmão dele, que tem 16 anos, perceberam o desespero. Até porque o irmão, que era a responsabilidade dele, foi com ele. Desceu no intervalo e quando subiu já não mais o encontrou. E recebeu a notícia de que a polícia tinha levado. Então, imagine toda a situação que essa família sofreu, principalmente a mãe também, que não estava no jogo, mas que por conta dos encaminhamentos nas redes sociais, recebeu a foto do filho sendo conduzido pela polícia. O que é que essa mãe não sofreu? O que é que ela não pensou em sua residência? Com certeza. João, diante de tudo, como é que foi se recuperar, meu caro, naquele dia? Como é que foi a noite? Como é que foi a chegada em casa? Conta pra gente. Sinceramente, eu tô até emocionado aqui, falando do meu irmão, que o meu irmão, assim, é a pessoa que eu mais amo no mundo. E aí, ver ele devastado daquela forma, cortou meu coração. Inclusive, na hora que eu fui liberado, voltei ainda para aqui em casa, porque, assim, também sou muito apaixonado pelo Confiança. É um amor que veio do meu avô, meu falecido avô. E aí, eu também sentei na arquibancada e passei, assim, começou na hora que eu sentei na arquibancada, o segundo tempo mais ou menos, já tinha ali uns 5 minutos. E aí eu desabei a chorar no meio da arquibancada, assim, não consegui prestar mais atenção no jogo. Só voltei a prestar atenção no jogo já quando já estava naquele calor final, indo para os pênaltis mais ou menos. E aí de noite, assim, consegui conversar com minha família quando eu cheguei em casa. Tentei esparecer o máximo, mas quando chegou em casa para botar a cabeça no travesseiro para dormir, assim, é uma sensação de medo, porque se eu fui reconhecido uma vez aí no Batistão, imagine agora, por exemplo, vamos entrar no período de festas da festa junina, imagine estar lá um drone e aí eu estou ali curtindo minha festa e chega a polícia novamente para me levar porque me confundi com esse mesmo cara. Eu fico, sim, com muito receio mesmo. Tanto que eu estava comentando até com minha mãe que quando eu vi a polícia, assim, do mesmo jeito que aconteceu lá no Batistão, eu vi a polícia, dei a passagem porque eu sei que não fiz nada de errado, então não tem por que eu estar ali na passagem olhando para eles para ver se eles vão vir até mim, eu só faço da passagem e pronto. Mas não, hoje, agora, meio que toda vez que eu ver a polícia eu vou ficar com medo de até não tendo feito nada, eu vou ficar com medo de ser abordado porque posso ser confundido com outra pessoa. É realmente lamentável. O Newton Coelho diz aqui, eu também fui confundido com um suspeito que não sei quem é, em um restaurante famoso. Quando estava dançando, fui abordado por 3 homens da Polícia Civil. Tive que ir até o meu carro mostrar os documentos. Eles saíram e nem pediram desculpas e nem disse quem era esse tal suspeito. Um verdadeiro absurdo. Vai começar a virar moda, Em SSP, vai começar a virar moda esse tipo de situação? Porque, vejam, não tem uma nota da Secretaria de Segurança Pública, da organização do jogo, se solidarizando com o João. Não tem um reconhecimento do erro. 1 em 1.000. Meu amigo, um erro desse já não é o primeiro em Sergipe. Já não é o primeiro. Algo precisa ser feito. A SSP precisa se posicionar sobre este assunto e precisa rever o protocolo de ação para evitar que outras pessoas sejam vítimas desta exposição, deste vexame, deste ato que acaba maculando a imagem de qualquer um. Meu caro João Gabriel Lima, doutora João Gabriel Lima, advogado aí do João Antônio. A SSP fez algum contato direto com vocês?
Absolutamente nenhum, Narciso. Muito pelo contrário. O que a gente viu foi a veiculação de uma notícia de que no jogo eles conseguiram, através do reconhecimento facial, cumprir o mandato de prisão contra um outro indivíduo, até que o João citou, na torcida do Sergipe, que um mandado de prisão em aberto, mas não teve absolutamente nenhuma notícia sobre o erro que eles cometeram, e muito menos um reconhecimento disso, um pedido de desculpas formal. Não teve nada. Nós temos um ouvinte que gostaria de interagir com vocês. Põe no ar. Bom dia, Narciso Machado e equipe, bom dia a todos. Olha, Narciso, gostaria de perguntar o seguinte para você, talvez você como um dos jornalistas mais bem informados do Rádio Sergipano, perguntar a você quantas vezes esse sistema de reconhecimento facial da polícia já confundiu um loirinho de olhos azuis da zona sul da capital sergipana. Porque é de se perguntar, Narciso, se esse sistema funciona de verdade, porque a quantidade de erros vai se acumulando, Narciso, e a nossa polícia, sempre que pode, nunca perde a oportunidade de fazer a coisa errada, Narciso Machado. E mais uma vez eu volto a perguntar a você aqui no seu programa, quantos destes casos que vão parar na corregedoria, ou seja lá onde for, deram resultado? Quantas vezes o policial foi punido de maneira exemplar por essas condutas equivocadas que só atingem as pessoas da periferia e de cor, Narciso Machado? Isso tem que acabar, Narciso. E a imprensa sergipana tem que cobrar esses casos que vão parar na corregedoria, se é que vão parar na corregedoria. Bom dia, Narciso. Magna Santana quer fazer uma pergunta. Magna é nossa colega de trabalho aqui, doutor João e o João Antônio. Peço só mais um pouco de paciência a vocês, agradecendo por essa entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. João Antônio, homem confundido pelo sistema de reconhecimento facial, desabafando aqui no programa. Exclusiva. Você que está me ouvindo, eu tenho um recado importante para você. A parabólica antiga, aquela grandona, toda furadinha, vai parar de funcionar e você precisa trocar pela nova parabólica digital. A Siga Antenado, que é responsável por apoiar a população na troca da parabólica, pode te ajudar instalando o kit com a nova parabólica digital aí na sua casa, totalmente de graça. Funciona assim. Se você é beneficiário do Programa Social Federal, pode ter direito ao kit com a nova parabólica digital. Você não paga nem a instalação e vai continuar com a sua programação gratuita, como sempre foi. Para saber se você tem direito, ligue agora. 0800 729 2404 ou acesse sigaantenadotudojunto.com.br. Não vai correr o risco de ficar sem TV, né? Então ligue agora, 0800 729 2404. Troca que resolve. Decidimos renovar o piso do nosso estúdio e optamos pelos produtos da Maac. Os pisos vinílicos da Maac não só proporcionam uma estética incrível ao ambiente, mas também trouxeram uma nova série de vantagens. Mas, mesmo com o tráfego constante da equipe, os pisos mantêm sua beleza e integridade. A Maac trabalha com mantas para hospitais, além de outros diversos tipos de paredes e forros em drywall. Qualidade que você pode confiar. Eu falei Maac. No Shopping Prêmio você encontra as melhores marcas e a maior variedade de serviços. E toda semana tem novidades incríveis para te atender, como você gosta e merece. Com muitas opções, muito conforto e preços incríveis. Faça uma visita no Shopping Prêmio e confira as mais recentes inaugurações e o maior mix de lojas e serviços do estado. É o shopping que não para de crescer e que tem um sucesso como marca. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Magna Santana, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia aos entrevistados, à vítima, ao João, ao advogado. Meu questionamento, o João de certa forma até já falou que ele agora vai ficar numa situação de muita preocupação, né, e tensão quando encontrar, ouvir uma viatura, porque fica o trauma. Então eu pergunto a você, João, o que é que você espera que aconteça, né? Nada, eu acredito, que repare, porque o tempo não volta, né? A humilhação, as pessoas que presenciaram, que viram a cena, né? Nem todo mundo vai estar acompanhando, enfim. Mas o que é que você espera que aconteça, que pelo menos que possa reparar o que aconteceu com você? E eu pergunto ao advogado, nesse caso, assim, medidas, né, que possam, né, a primeira vez aconteceu aquele caso do Precaju, o governador pediu desculpas. Você imagina, o governador agora vai ter que estar pedindo desculpas todas as vezes? Vai ficar complicado. O pessoal tem que
vê aí, a gente sabe como há erros, é importante, como você disse, Narciso, mas e aí, esse constrangimento e a situação? Talvez o pessoal da polícia precise ter um outro treinamento na abordagem em situações assim como essa, né? Que é entre que você precisa checar entre o que diz a tecnologia e ali, aquele momento. Mas, enfim, são esses questionamentos. João, o que é que você espera, advogado? O que é que pode realmente ser feito, que medidas podem ser adotadas? Fiquem à vontade. Magna, bom dia. Eu acho que você tocou no ponto crucial de rever como se faz essa abordagem. Já que, apesar do policial ter me dito que tem uma assertividade muito grande, ainda tem uma taxa de erro que existe aí. E aí eu fui um caso de erro. Então, rever como é que faz essa abordagem, esse procedimento. Espero que o meu caso seja o último nesse sentido de uma abordagem tão agressiva, tão constrangedora como foi para mim. Eu espero que o Estado se retrate de alguma forma, tanto para o meu caso, porque assim, também agradeço também muito ao espaço de vocês que vocês estão me dando, porque eu também, minha profissão, trabalho com o público. Imagine uma pessoa que quer contratar meu serviço e aí já me viu em um estádio de futebol sendo abordado e sendo conduzido com a mão para trás, sendo que eu nem reagi de forma nenhuma, não tive nem a oportunidade nem de me identificar. Vou procurar algum acompanhamento de algum psicólogo. Eu acho que vale muito a pena, porque assim, o medo que eu ainda estou de tudo isso, o trauma que eu fiquei de tudo isso, eu acho que acho que vai ficar comigo para sempre. Eu só vou poder estar ressignificando ele, mas esse trauma eu acho que vai viver comigo para sempre. Sem sombra de dúvidas, Magno, essa forma de abordagem, esse procedimento, dito como padrão pelos policiais, não pode ser um procedimento padrão. Erros como esse não podem acontecer. É 1 em 1 milhão, mas um que sofreu, ele não poderia ter sofrido. Como o próprio Narciso falou, uma simples pergunta, um simples pedido para demonstrar o documento pessoal dele já iria resolver toda aquela situação. Até porque os documentos, eles têm uma veracidade, eles têm toda uma forma para mostrar que aquele documento é original e eles iriam conseguir comprovar que efetivamente não eram a pessoa que estavam buscando. Então, esse é um erro inadmissível e, principalmente, que poderia ter sido evitado não só com o João, mas com várias outras pessoas. Quantos João Antônios não temos por aí que não têm a oportunidade de estar explicando, de estar mostrando, de estar detalhando toda a dor que foi sofrida. E sim, nós iremos buscar, através de processos judiciais, também administrativos, a devida reparação do que foi sofrido por ele. Com exclusividade aqui no Jornal da Fã, João Antônio, exclusiva, jovem que foi confundido por sistema de reconhecimento facial, ao lado do seu advogado, doutor João Gabriel, falando aqui no programa. Exclusiva. E atenção, hein? Eu já tenho pela linha telefônica o porta-voz da Polícia Militar, posição oficial da PM aqui no programa. Exclusiva. Quando o assunto é Fiat, não adianta, só tem a Saman Fiat. Você pode até tentar comparar, mas só a Fiat com DNA Sergipano garante para você o melhor atendimento, as melhores ofertas e as melhores condições para você garantir de vez o seu Fiat. É a minha Fiat de confiança, não tem outra. Vem ser feliz na Saman Fiat. Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições no trânsito, escolha a vida. Quer ficar bem informado sobre todas as ações da Prefeitura de Aracaju? Siga a Pref Aracaju nas redes sociais. A Prefeitura está presente no Instagram, Twitter e no Facebook. Nas redes sociais da Prefeitura você vai encontrar anúncios de vagas de emprego intermediadas pela Fundati. Siga agora mesmo Pref Aracaju nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal da Prefeitura no YouTube e apertar o sininho para receber as notificações. A Prefeitura também está a um clique de você pelo www.aracaju.se.gov.br. Acesse os canais digitais da Prefeitura e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Meu caro João Antônio, meu caro doutor João Gabriel, peço só um pouquinho de paciência a vocês, ao J. Luiz, que também está comigo pela linha telefônica, porque eu vou um rápido intervalo comercial e no retorno.
Continuamos com o João Antônio, vítima do Sistema de Reconhecimento Facial, com seu advogado, o João Gabriel, e com o Coronel J. Luiz. Posição oficial da PM aqui no Jornal da Fã com exclusividade. Exclusiva. É rapidinho e a gente tá de volta. Eu tenho comigo aqui já desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira o João Antônio, jovem que foi confundido pelo Sistema de Reconhecimento Facial na Arena Batistão no último sábado. Ao lado dele, o advogado João Gabriel. Comigo também pela linha telefônica, o Coronel J. Luiz, porta-voz da Polícia Militar de Sergipe. Coronel J. Luiz, bom dia. Exclusiva. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Diego Rios. Bom dia ao João, os Joãos, né? O João Antônio e o João, o seu advogado. Bom dia a todos os policiais militares que estão nesse momento nas nossas ruas e avenidas, garantindo a segurança pública de todos os cidadãos. E antes de entrar no assunto, Narciso, eu gostaria de parabenizar a todos os homens e mulheres policiais militares que deram show, que trabalharam de forma comprometida, de forma a dar segurança pública a todos os torcedores que foram no grande clássico, na grande final, Sergipe Confiança. Graças a todos, cada um dos policiais militares, não tivemos nenhuma intercorrência de crime, nenhuma intercorrência de conflito entre torcidas, quer seja no estádio, na área do estádio, ao redor, também nos bairros, nas áreas periféricas. A Polícia Militar montou um esquema de segurança que realmente vem dando certo, vem dando seu efeito, e graças a isso nós tivemos um clássico de muita tranquilidade, de muita paz, e é esse o sentido que a Polícia Militar quer levar para todo cidadão, Narciso. Meu caro Coronel J. Luiz, como é que a PM se posiciona diante deste fato? Nós estamos com o João Antônio, jovem que foi confundido pelo Sistema de Reconhecimento Facial, e a gente lembra que essa não é a primeira vez que erro do tipo acontece. Como a PM se posiciona? Fique à vontade. Então, veja, já entrando nesse assunto, a Polícia Militar agregou em seu policiamento, na sua operação, a tecnologia do reconhecimento facial, que já vem sendo utilizado não só nas praças esportivas, como também alguns shows, também alguns eventos. Veja, existe um protocolo a ser seguido. Como é que funciona o reconhecimento facial? Ele é colocado em câmeras, em entradas de show, no nosso caso particular, foram colocados nas entradas aonde os torcedores tiveram acesso, tanto na entrada do Sergipe como também na entrada do Confiança. Quando esse programa ele identifica alguém, ele tem a porcentagem de certeza que aquele alguém tem um mandado de prisão em aberto, por exemplo. Então foi assim nos dois casos. Nós tivemos dois casos de reconhecimento facial no jogo. Um na torcida do Sergipe, um cadeirante, que ele tinha mais de 90% de certeza pelo programa. E aí seguimos o protocolo, fomos até o cadeirante, nossos policiais, conduzimos eles até um local para ser averiguado, visto a documentação e feito a checagem se realmente batia. No caso do torcedor do Sergipe, batia e ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi conduzido para a delegacia. Uma delegacia especializada só para atender qualquer crime, qualquer tipo de problema em relação ao jogo, ao clássico final, a final do campeonato. E funcionou na segunda DM, ali próximo ao SEASA, que também fiz parte da grande operação de segurança pública. O segundo caso foi o João, ele estava na torcida do Confiança, deu mais de 95% de certeza, segundo o programa. E João tinha um mandado de prisão em aberto. Os nossos policiais foram até João e foram com ele até o local para fazer essa verificação. Foi convidado e foi conduzido para lá. Quando chegou lá, apresentou as suas documentações, lá através da informática dos nossos policiais, não foi confirmado que era João, era um outro João, que tinha um mandado de prisão em aberto muito parecido com ele,
ele foi devidamente liberado, conduzido novamente para o seu local. Inclusive foi no intervalo do jogo, ele não perdeu o jogo, voltou lá e assistiu a final, né, do seu local. Então, veja, o intuito da Polícia Militar é garantir a segurança de todos. E não é aceitável que uma pessoa que esteja foragido da justiça, o mandado de prisão em aberto, esteja entre as pessoas de bem do nosso Estado, a cada um daqueles torcedores que foram lá torcer, inclusive o João foi lá torcer pelo seu time, foi torcer pelo Confiança, que se sagrou campeão. Então, Narciso, existe um protocolo a ser seguido, e está sendo utilizado com um acerto altíssimo em nossas prisões, em praças de eventos, como eu já falei, em todos os shows, essa tecnologia de reconhecimento facial, que não é novidade nossa, não é... O Sergipe não é o primeiro estado, a primeira polícia a estar utilizando esse reconhecimento facial. Ô Jota, só uma pergunta que eu já coloquei aqui a minha opinião sobre o caso. Por que não, para evitar o constrangimento público pelo qual passou o João, por que não já pedir a documentação de forma tranquila, pacífica, ali mesmo na arquibancada e identificar que ele não era o João que o sistema estava acusando, ao invés de fazê-lo passar por todo este constrangimento público? Veja, o estádio estava praticamente lotado. O João estava no meio de uma torcida, próximo a uma torcida organizada, e onde 4 policiais nossos foram até o local para que ele pudesse ser conduzido até o local e fazer a confirmação da sua documentação. Imagine o policial ali, no meio de todas aquelas pessoas, fazendo essa identificação de João ou do outro rapaz que foi confirmado, ali no meio da torcida. Como? Não tinha nem espaço para você estar ali consultando. Consultando via o quê? Computador, eu teria que levar um computador para lá. Veja como seria a exposição, como seria o transtorno. E, inclusive, as pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo, poderiam, inclusive, iniciar algum tumulto e colocar em risco a integridade física tanto dos nossos policiais, como também do próprio João ou de outras pessoas que estavam lá, como, por exemplo, famílias, crianças que estavam no local. Então, o protocolo manda que a gente conduza até um local específico, onde é aparelhado com toda uma tecnologia para fazer essa identificação. É por isso que foi feito esse acompanhamento de João até esse local, Narciso. Meu caro João Antônio e doutor João Gabriel, gostaram de interagir com o Coronel J. Luiz? Fiquem à vontade. Não, o que a gente vê, Narciso, é que nitidamente mais vale ferir a integridade moral e a honra do João ao expor ele de forma pública, atravessando todo o campo, ao fazer uma verificação da identidade dele. Então, o que a gente vê é justamente o que a gente já percebia. Um procedimento que é feito, no nosso ponto de vista, de forma completamente incorreta, porque o coronel falou, 95% de assertividade no caso do João, mas foram 5% que fizeram com que ele passasse por todo esse constrangimento, que possa ser que jamais na vida dele ele volte a ser o que é. E temos alguns ouvintes aqui que gostariam de interagir neste caso. Põe no ar, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Narciso, ouvindo o relato aí do J. Luiz, eu me surpreendo cada dia mais com a capacidade das pessoas de inverterem os papéis. É um sistema, tudo bem, é falho, mas o que me chamou a atenção na fala dele foi que ele foi conduzido no intervalo do jogo, foi convidado a acompanhar os policiais, polícia nenhuma convida ninguém a nada, e depois foi no intervalo do jogo, inclusive ele nem perdeu o jogo, ou seja, ele foi abordado pela polícia, certamente a polícia é um parque de diversões, né? Ele foi lá, se divertiu e ainda voltou e assistiu o jogo. Pelo amor de Deus, né? Vamos
Vamos tentar, assim, agir com mais humanidade, né? E parar de querer só valorizar, porque ele começou já valorizando o trabalho da polícia, que realmente não foi um trabalho muito bom, mas teve essa falha. Agora, com todo respeito, dizer, mas ele nem perdeu o jogo, isso aí é totalmente descabido essa fala, na minha opinião. Bom dia, Narciso Machado. Gostaria de externar que o sistema de reconhecimento facial é muito importante, porque inibe, às vezes, até a presença de um meliante em festa, em um estádio de futebol. Mas quero dizer que tem falhado bastante. Falhou no Precaju, falhou agora com esse rapaz aí no estádio de futebol, falhou com o Newton Coelho. Tem falhado bastante. Eu acredito, Narciso, que é preciso adotar alguma medida que seja até a preparação dos agentes policiais na hora da abordagem e depois, por que não, um gesto, né, de grandeza, um pedido de desculpas ali na hora, uma abordagem de forma discreta, né, para não constranger o cidadão, a cidadã. Esse é o meu pensamento. Aqui quem fala é André Lira, da cidade de Estância. Bom dia, Narciso. Aconteceu um fato parecido no projeto Verão, que teve na Orla de Atalaia, onde a Guarda Municipal detectou um rapaz que estava ao meu lado, tinha um mandato de prisão. Agora, a abordagem dele, pelo jeito, foi diferente dos policiais aí do jogo, porque os guardas municipais pediram a documentação dele, perguntou se ele tinha algum envolvimento diante desse acontecido. Foi contestado por ele, dizendo que ele não tinha nada a ver, que não sabia. Usaram a foto dele em um perfil desse homicida aí, e logo após verificar que não tinha nada a ver, os guardas municipais pediram desculpas e se retiraram. Então fica aí a dica para a polícia. Um abraço, Narciso. Narciso, bom dia, nobre coronel e as vítimas aí. O fato é que está havendo um despreparo da polícia. Ele tinha que ter um pessoal paisano, de 4 a 5 policial, para conduzir esse cidadão até o setor para fazer o reconhecimento, sem tocar no cara. É só assistir os aeroportos internacionais, como aquele pessoal da segurança age. Não toca no cidadão de jeito nenhum. Até o momento que é comprovado, bota as algemas e conduz a delegacia. Então a polícia está errada. Ela tem que ter outra maneira de conduzir o cidadão. Viu? O drone tem que existir, o reconhecimento facial tem que existir. Agora tem que ter uma polícia preparada para não constranger o cidadão, para não acontecer isso aí. Já é vários erros que estão acontecendo. Bom dia, Narciso, a todos aí. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos da FAM. Aqui quem vos fala é Cresce, da cidade de Nossa Senhora de Lourdes. Narciso, referente a essa tecnologia, não é que seja benéfica ou maléfica, não. O problema é arcar com os erros, né? Que é muito difícil você ouvir um pedido de desculpa da polícia ou do Estado, né? E os erros vão continuar, Narciso, infelizmente, porque, como você falou, é o pobre, é o negro. Será que se passasse esse reconhecimento facial em vários prédios e endereços aqui da capital, ou daí da capital, e encontrasse algum loiro de olhos azuis, eles prenderiam? Porque é fácil, é só pegar o sistema e passar na rua, passar em alguns pontos frequentados por brancos, e colocar o sistema para funcionar, para ver se tinha alguém que também poderia ser preso. É claro e evidente, Narciso, que a população negra sempre foi discriminada e sempre será, infelizmente, porque os políticos, os mandantes das leis, os que se dizem cumpridores das leis, não são negros, infelizmente são brancos.
Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Um pedido de desculpa apenas é muito difícil de ouvir da boca de alguém que errou. Jornal da Fã. Meu caro Coronel J. Luiz, cumprindo aqui com o combinado, que você tem um outro compromisso, abre o espaço. E aí lhe faço uma última pergunta. Não é hora de rever o protocolo, Jota, que a gente entendeu o que você falou, mas veja, o sistema de reconhecimento facial não pode incriminar antes da hora. Fazer o cidadão, se estivéssemos em uma festa pública, veja, eu acho que os dois contextos são diferentes. Se estivéssemos em uma festa de grande multidão, agitação, com dificuldade de se fazer uma abordagem calma e tranquila, eu até entenderia, como aconteceu no Pré-Caju. Mas nós estamos falando de um estádio, estava no intervalo do jogo, o cidadão não reage, o profissional da segurança pública tem a capacidade de perceber na face do outro se ele fica nervoso, se não fica, vocês passam por treinamento para isso. A reação do João, relatada aqui por ele, deu a entender que ele nem esperava que fosse com ele aquele tipo de reação. A abordagem com o documento dali mesmo, acho que é ao contrário do que você entenderia que poderia acontecer, de que uma comoção poderia se formar em torno dele. Eu acho que é o contrário, as pessoas poderiam até observar com tranquilidade de que a polícia fez o papel dela e o cidadão foi protegido, porque o sistema ele não pode me acusar sem eu ter cometido um crime. Ele é importante, ele é uma tecnologia fundamental, a sociedade se sente mais segura com o sistema de reconhecimento facial, porque vai aos eventos públicos sabendo que quem deve à justiça poderá ir para as grades e cumprir aquela pena a que ele está devendo ao Estado, mas erros como esse precisam levar a uma revisão de protocolo. Como disse o Paulo aí, de repente policiais à paisana, com outra preparação, de outra forma, para evitar que a pessoa passe por este constrangimento público. E aí eu compreendo, quando você entra falando do trabalho da Polícia Militar, eu compreendo. Por quê? Porque eu sei que todo um esforço, policiais que foram para lá, não tivemos atos de violência, todo um gigantesco esforço das forças de segurança foi por água abaixo. Porque hoje, o rádio, a imprensa, a sociedade, não está falando sobre o bom trabalho que as forças de segurança fizeram. Estão falando sobre o erro. Então, eu acho que é hora de rever o protocolo para evitar que esse tipo de situação aconteça. Já lhe agradecendo pela sua participação, fique à vontade para as considerações finais, meu caro J. Luiz. Narciso, eu concordo até com você com a questão de atualização do protocolo, atualização inclusive do sistema. Eu acho que nada é estanque, né? Até um planejamento ele tem que ser flexível, ele tem que ser modificado, melhorado cada vez mais, melhorado e aperfeiçoado cada vez mais o reconhecimento facial, que, repito, vem para nos dar uma melhor segurança quando você sabe que você pode ser reconhecido pelas câmeras. Se você tem um mandato de prisão em aberto, por exemplo, você não vai para uma festa, você não vai para um jogo. Repito, nós temos sim que estar cada vez mais melhorando e modificando os protocolos. A segurança pública ela é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma ciência que deve ser melhorada cada vez mais. Só não concordo quando você macula todo um trabalho da corporação que preservou vidas. A gente teve já casos, inclusive, no último clássico, onde tivemos um óbito. Você sabe bem disso, toda a sociedade sabe. Então, se macular um serviço de toda uma instituição, de todos aqueles policiais militares que estavam de folga, trabalhando ali na sua folga, e em virtude disso não teve nenhum tipo de fato, nenhum óbito, por um caso de uma confusão não, como é que eu posso dizer, um erro de identificação de uma pessoa, que a gente viu lá, duas que foram identificadas, uma realmente tinha, é meio complicado, né? A gente vamos colocar o fato em si, o fato foi isolado, foi um fato em relação à identificação facial, não foi em relação ao policiamento, né? Então, repito, a tecnologia ela deve ser cada vez mais melhorada, o policiamento cada vez mais planejado para que a gente tenha cada vez mais condições de dar tranquilidade a todas as pessoas, quer queira que vão para um evento, um Pré-Caju, uma festa, enfim, ou uma praça esportiva, ou um jogo de futebol. Essa é a nossa missão,
está lá capitulada no artigo 44 da nossa Constituição, que é a preservação da ordem pública. E tudo aquilo que a gente puder utilizar, principalmente tecnológico, para que a gente possa fazer essa preservação, a gente vai utilizar. E ele pega todo mundo. O ouvinte aí Ô Jota, só... pega negro, não. Perfeito. Só para você finalizar, eu acho que eu não me fiz entender. Veja, o que eu disse é que o trabalho da segurança pública foi muito bem feito, todo um esforço foi feito, os resultados foram positivos, mas um erro, na minha visão, de abordagem e de protocolo faz com que hoje, ao invés de estarmos apenas enaltecendo o trabalho, tenhamos que ter falado de um erro. Então é nesse sentido de que às vezes o erro acaba apagando todo o brilho de um trabalho que foi realizado. Neste sentido é que eu acho que a SSP precisa fazer uma revisão do protocolo e até do sistema mesmo, como você falou. Claro. Assim, essa revisão de protocolo ela tem que ser feita, como eu já falei, sempre, entendeu, Narciso? E veja, quando a gente está aqui discutindo um fato só, né, repito, um fato isolado que houve com o João, que não deu match, que a gente chama, não foi confirmado. E deixa de lado todo o policiamento que preservou vidas, é um pouco complicado, entendeu? Mas veja, nós estamos aqui à disposição, o protocolo com certeza vai ser modificado. Pra vocês terem uma ideia, nós, graças a esse nosso empenho do trabalho da corporação, 2 elementos que estavam com artefatos explosivos lá no Lamarão, ou seja, vários quilômetros longe do Batistão, eles foram flagrados, foram presos em flagrante. Então, veja que a nossa operação não se restringiu apenas ali ao Batistão. Ela foi para toda a região metropolitana, onde nós tínhamos mais de quase 500 homens trabalhando com afinco, com dedicação, para que a gente pudesse entregar à população, entregar para o clássico, segurança que houve, a segurança das pessoas poderem ir e vir para suas casas, com tranquilidade, torcer pelo seu time. Isso foi bem bacana, a festa foi muito bonita. Eu tenho certeza que o João, quando ele foi lá, não foi descartado a identidade dele, ele recebeu sim um pedido de desculpas e foi conduzido de volta para o seu local na arquibancada. Mas veja, a gente está aqui, a Polícia Militar, ela está trabalhando sempre para proteger o cidadão de bem, entendeu? Então, para isso, a gente teve que conduzir o João para ser feito essa identificação. Mas nós estamos sempre à disposição, Narciso. É sempre um prazer nosso poder estar levando informações para a nossa população, da nossa Polícia Militar. Infelizmente, não sempre informações excelentes hoje, mas também informações em que a gente tem que encarar, né, o acontecido e fazer modificações para que cada vez mais diminua esse tipo de reclamação. Meu caro Coronel J. Luiz, muito obrigado pela sua paciência e atenção ao nosso trabalho. Boa semana. Obrigado, tenham todos uma boa semana, Deus abençoe a todos. Meu caro João Antônio, meu caro doutor João Gabriel, suas considerações finais, já agradecendo a paciência de vocês e essa entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Narciso, em nome de João, a gente agradece o espaço para conseguir demonstrar o que efetivamente aconteceu, toda a indignação dele. A gente realmente fica triste ao ver ser tratado pelo coronel como um fato isolado, no sentido de diminuir toda a dor e o que foi sofrida por João. Apesar de um indivíduo ter sido preso, artefatos terem sido apreendidos, brigas terem sido evitadas, o que aconteceu com o João não foi evitado e poderia ter sido evitado. A gente sabe da importância da Polícia Militar, a gente sabe dessa necessidade para toda a sociedade, até porque está na nossa Constituição Federal. Mas a gente não pode deixar que uma situação como essa, que gerou todo um constrangimento para o João, passe em branco. A gente não pode diminuir essa situação. Evidentemente, aconteceu um erro esse que não é um erro isolado e, principalmente, os erros cometidos durante a atividade policial, durante a atividade daqueles que merecem e devem garantir a segurança da sociedade, não pode ter o ônus
do erro suportado pelo cidadão. E é justamente por isso que a gente vai buscar todas as medidas cabíveis. Narciso, mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Nós agradecemos de coração pelo espaço. Nós que agradecemos. João, levanta a cabeça, segue firme aí. Maior do que tudo isso é a tua história e o teu futuro. Grande abraço e qualquer novidade, mantenha-nos sempre informados. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Obrigado, Narciso. Bem, portanto, essa entrevista com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. É como eu disse, primeiro, é um fato que, infelizmente, marca o evento. Poderíamos estar falando sobre todo o resultado positivo. Não tivemos morte, não tivemos brigas, não tivemos confusão nos terminais, não tivemos aquelas cenas de horror que já vimos em outros clássicos. Um sistema tem seus erros e suas falhas. Fico feliz em encerrar esta entrevista e essa parte do programa com o Coronel J. Luiz admitindo que o protocolo pode ser revisto. Acho que é urgente rever o protocolo para que novas vítimas não venham a surgir de algo que foi feito para nos proteger. A tecnologia usada em favor da segurança pública, ela tem que ser usada para nos proteger. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela é racista. E a gente sabe que todas as vezes em que um negro é abordado por uma força policial, ele já sai daquela abordagem condenado. Então é preciso que a gente utilize esses casos para fazermos uma profunda reflexão da realidade que nós vivemos. Infelizmente, a marca que fica para este jovem, por mais que a gente queira minimizar, ela é grande. E a gente espera do Estado uma revisão do protocolo, para que da próxima a gente possa aqui estar enaltecendo os acertos. Ah, mas a imprensa ela é muito rígida, ela está olhando só um ponto em toda uma conjuntura de trabalho e de esforço que foi feito. Não, nós estamos aqui para agradecer, inclusive, às forças policiais pelo trabalho realizado. E agradecer porque se não fosse a imprensa, talvez a corporação não admitisse publicamente que pode fazer uma revisão. Mais uma vez, a gente cumpriu o nosso papel. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história.